Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Paulinho Boa Pessoa, você não sabe o prazer que eu tenho em escrever hoje para você. Hoje eu sou uma mulher que pode-se dizer madura, sabe? Adulta. Mas eu quero voltar um pouquinho na minha vida. Meu nome é Tamires e eu sou morador aqui em Osasco. A minha história começou numa viagem que eu fiz quando eu tinha meus 16 anos. Eu fui com a minha família para o Estadão de Goiás. Não era assim qualquer cidade, não. É uma cidade gostosa chamada Aporé. Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar de Aporé? Nossa, é um município delicioso, fica no interior de Goiás. A população deve estar por volta de uns 5 mil habitantes, né? De acordo, mais ou menos isso. Mas é um lugar muito gostoso. Assim, como dica, a história lá de Aporé remonta à história do início do século XX, pertinho da pequena vila de Arraial do Corrente. Já existia lá Aporé. Um lugar muito gostoso. A zona rural de lá, nossa, é maravilhosa, é especial. Então eu fui, sabe? A minha família, obviamente, vocês já perceberam que não é uma família abastada, não é uma família de viagens internacionais. Então nós fomos para Aporé e você não sabe a imensa satisfação que eu tive em fazer essa viagem. Foi extremamente marcante para mim, sabe? Aporé é longe da capital Goiânia, por exemplo. Goiânia de Aporé dá 440 quilômetros. Aporé já fica pertinho da divisa do estado do Mato Grosso do Sul ali. A base, lógico, é toda agricultura. Então nós conhecemos uma família lá, e foi essa família que nós fomos visitar, que produzia soja, milho e arroz. É uma delícia. Eu vou dizer uma coisa, eu sou muito mais um passeio assim no campo do que para determinados lugares assim muito distantes. Lá nós ficamos hospedados então na casa desse amigo do papai, que era o produtor. Ele tinha lá uma fazenda mesmo, uma fazenda onde ele produzia o milho, a soja e o arroz. Sem contar que ele tinha, conforme ele próprio falava, ele tinha umas vaquinhas no pasto. Então para lá eu fui. E no segundo dia que nós estávamos lá, foi que eu conheci o Reinaldo. O Reinaldo, ele era filho desse amigo do papai. E com eles, todos trabalhavam em uma fazenda imensa. E o Reinaldo nos levou para um passeio de trator pelas terras onde eles trabalhavam. Naquele passeio, Reinaldo e eu conversamos bastante. Ele me mostrava tudo com aquela empolgação, sabe? Dava para ver assim nos olhos do Reinaldo quanto ele amava aquilo. Aqui, ó, aqui nós vamos plantar isso, ali nós vamos plantar aquilo, ali vai ser o pasto, nós estamos formando pasto. Ele me mostrava tudo com alegria e disfarçadamente o Reinaldo ele me olhava. Mas sabe, Paulinho, aquele olhar de paquera, assim, para falar bem a verdade, eu estava gostando. Eu estava gostando. Quando nós voltamos desse passeio, Reinaldo e eu
ficamos conversando mais um pouco. Meus pais e o pai do Reinaldo foram cuidar das coisas, pois fariam um churrasco. E foi ali, quando eu e o Reinaldo ficamos sozinhos, que acabou acontecendo mais da minha parte do que da dele. Ele muito tímido, ele, morador na fazenda, assim, caboclão, eu já mais assanhada, eu tinha vindo de Osasco, as meninas de Osasco são mais saidinhas. Eu dei um jeitinho, eu fui me aproximando do Reinaldo, ele me pedia com os olhos, mas não sabia me pedir com a boca, então eu disse com a minha boca: me dá um beijo. Me dá um beijo, fui eu que falei. Aí o beijo aconteceu. Foi um beijo onde eu provei todos os sabores. Depois disso, começamos a nos gostar. Mesmo sabendo que eu voltaria para Osasco em breve, Reinaldo, ele acabou me pedindo em namoro. E apesar da distância, a Poré a Osasco, nossa, que distância, quase Mato Grosso do Sul. Apesar da distância, a Poré, Osasco, mesmo sabendo de toda essa distância, de todas essas montanhas e quilômetros que nos separava, nós começamos a namorar. Não foi assim um namoro na frente de todo mundo, não. Eu vou revelar. Foi um pedido assim, escondidinho, sabe? Um namoro clandestino. Nós começamos a namorar. No dia que nós voltamos de Aporé, deixaríamos Goiás, eu e ele ficamos muito tristes, porque a gente tinha certeza de que seria muito difícil a gente se encontrar de novo. Mas com aquela promessa: eu vou continuar aqui firme, te esperando. Me disse ele: você me promete a mesma coisa? Eu prometo. Lá em Osasco, eu vou continuar firme também te esperando. Tá prometido, tá? A promessa que foi feita. E assim aconteceu. Então, na verdade, naquele momento, a correspondência era através de cartas. Nós nos falávamos também pelo telefone. E foi justamente devido a essas ligações e pelo valor da conta telefônica que a mamãe descobriu. E você tá com alguma coisa com esse rapaz lá de Aporé, o Reinaldo? Eu vi mesmo o seu jeitinho lá com ele. Eu não quero isso não dá certo. Dá certo. Você tá aqui, ele lá, é melhor cortar a relação. E até porque a conta do telefone tem vindo muito alta. Naquele tempo, Paulinho de Deus, fazer uma ligação dessa custava dinheiro. Mas, quando a mamãe falou comigo, inclusive usando esses argumentos, já era tarde. Porque eu e o Reinaldo, nós estávamos completamente apaixonados um pelo outro. E nada e nem ninguém iria impedir aquele nosso romance. Mesmo que fosse escondido de todo mundo, ia continuar. O tempo foi passando, fazíamos juras de amor um pelo outro. E quando o Reinaldo ele completou 18 anos de idade, você acredita que ele largou tudo lá em Aporé? Largou tudo lá na terra dele, Aporé, Goiás. Ele veio para Osasco? Veio para Osasco. O Reinaldo acabou vindo morar na casa de minhas primas, e minha mãe, quando soube disso, meu Deus do céu, ele já tinha 18 anos de idade. Ela continuou proibindo o nosso namoro. Nessa época, eu estudava à noite e sempre faltava às aulas só para poder ficar um pouquinho mais com o Reinaldo. Coisa do amor, né? Ei, amor. Eu e ele nos víamos a semana inteirinha, pois a minha mãe achava que eu ia para a escola e eu aproveitava, dava uma enforcada na aula e saía com o Reinaldo. Quando a minha mãe descobriu, nossa, pra que ela descobriu? Acabamos brigando muito, mas eu estava disposta a brigar com tudo e com todos para viver o meu romance com o menino de Aporé, o meu menino de Goiás, Reinaldo. Aquele que tinha os olhos verdes, tão verdes quanto a plantação daquele lugar. Nos amávamos muito e foi com Reinaldo que eu acabei me tornando mulher. Isso mesmo, ele foi o primeiro homem da minha vida. Agora, mais do que nunca, eu estava disposta a qualquer coisa,
até fugir com ele. Se preciso fosse, eu topava. Se ele dissesse assim para mim, vamos para Poré, vamos embora. Eu tinha gostado demais do lugar, vamos para Poré, vamos fugir juntos. Eu toparia. Com ele eu toparia. Reinaldo, ele comprou até as alianças de compromissos, mas eu só usava quando eu estava com ele, porque se a minha mãe visse aquela aliança no meu dedo, nossa, ela iria brigar comigo de novo. Reinaldo e eu estávamos felizes apesar de tudo, mas foi aí que ele acabou perdendo o emprego. Ele tinha arrumado um emprego aqui em Osasco, arrumou um emprego, trabalhador ele era, sempre foi. E aí ele foi obrigado a voltar a Aporé, voltar para a família, porque ele não tinha mais condição de continuar por aqui. Lá o pai dele era rico. Assim, eu não vou dizer que o pai dele fosse milionário, não. Rico assim, no sentido de ter, sabe, tinha uma fazenda, tratores com os quais o Reinaldo trabalhava, inclusive com um trator desse ele trabalhava. O pai dele tinha muita soja plantada, milho, arroz, criava lá umas vaquinhas, criava porquinhos, tinha lá cabras e cabritos, aquela coisa de fartura de fazenda mesmo, sabe? Então lá ele tinha uma vida de regalia. Mas quando ele resolveu voltar para Aporé, eu caí numa tristeza. Eu caí numa tristeza, eu acabei ficando até doente. Eu não comia, vivia triste pelos cantos. E assim foi sucessivamente durante 7 meses. Até que um dia eu recebi uma notícia maravilhosa dos meus pais. Nós iríamos novamente para Aporé. Iríamos passar uns dias lá em Goiás, lá em Aporé. O amigo do papai, nossa, o pai do Reinaldo era muito amigo do meu pai mesmo. Convidou de novo. Então nós iríamos de novo para Aporé. Que felicidade deu em mim. Nossa, assim que nós chegamos a Aporé, o Reinaldo não esperou nada e diante dos meus pais e também dos pais dele, agora sim, ele acabou pedindo-me em namoro. Assim, oficialmente. Não era nada escondido, não. Eu amo demais essa menina. Eu quero que ela seja feliz, mas do meu lado. Eu quero que ela seja feliz, mas comigo. Eu estou pedindo a mão dela, oficialmente, em namoro. Diante daquele pedido, a minha mãe e meu pai não tiveram como negar. E acabaram aceitando o nosso namoro. Até porque, por que não aceitar, né? Sujeito bom, trabalhador, honesto, tinha equilíbrio na vida e até equilíbrio financeiro. Agora tudo estava conforme a nossa vontade. Porém, ainda tínhamos um problema, o da distância. Porque era um namoro, mas eu teria que voltar para Osasco. Como de fato aconteceu, a minha vida era aqui. Eu não havia me casado com ele. Eu era a namorada dele. Mas Reinaldo, uma vez por mês, ele saía de Aporé e vinha para Osasco. E aqui ele passava uns dias comigo. Tudo estava indo muito bem. Até que um dia, a mãe do Reinaldo, ela me ligou lá do Goiás, lá do estado. Quando eu digo do Goiás, é do estado de Goiás. Aliás, o pessoal fala assim, não fala como feminino Goiás, né? Fala, é do Goiás, quer dizer, do estado de Goiás. Então a mãe dele me ligou lá do Goiás e começou a me falar umas coisas horríveis sobre o Reinaldo. A mãe, ela me ligou para isso. Olha, eu quero conversar com você sobre o meu filho, sabe? É meu filho, mas eu não posso mentir para você. Ele não presta. Uma mãe fala isso de um filho. É o que você ouviu, ele não presta. Ele é safado. Ele não tem sido correto com você. Eu sei que vocês estão namorando. Mas ele está saindo com outras moças aqui em Aporé. Tem sim. Ele está saindo com outras mulheres aqui. E outra coisa, ele tem virado a cabeça.
Meu filho não é mais aquele, começou com cachaça e está saindo com más companhias. Nós estamos desconfiados. Eu e o Tião, o marido dela, o amigo do meu pai. Eu e o Tião estamos desconfiados que ele está até, sabe, usando essas coisas aí. É isso mesmo, droga, Por mais que eu não quisesse acreditar naquilo, aquilo foi sendo incutido na minha mente, na minha cabeça. E eu não sei porquê. Tudo aquilo que eu sentia por ele, tudo que eu admirava naquele caboclo, naquele homem dos olhos verdes, combinando com a plantação de milho, aquele milharal. O milharal é verdinho, combinava com os olhos dele. Quando eu via qualquer coisa ligada a milho, eu me lembrava diretamente dele, dos olhos verdes dele. Ele me era uma pessoa tão assim, ingênua até, sabe? A mãe dele destruiu a imagem dele para mim. Aquilo tudo de bom que havia dele em mim se quebrou. Aquilo tudo foi se apagando. A própria mãe me havia falado dele. A mãe não ia mentir. Não. A mãe, ela não ia inventar. A dona Palmira era uma senhora casada com o seu Sebastião. O seu Sebastião, amigo do meu pai, eles eram pessoas sérias. A dona Palmira também era uma mulher séria. Ela estava me falando, não era uma fofoca. Quando uma mãe de uma pessoa que você está namorando te liga, não é fofoca, né? É informação. Pelo menos foi assim que eu entendi. Se a própria mãe estava falando aquilo, era verdade. E de fato, pouco tempo depois dela falar tudo aquilo sobre o Reinaldo, ele realmente começou a mudar o comportamento dele comigo. Já não vinha mais com frequência para Osasco, já não ligava muito para mim. E nesse meio tempo, eu acabei conhecendo e ficando com outros rapazes. Aquele amor lindo que nós tínhamos um pelo outro, já não existia mais. Aquela coisa toda que a gente viveu no meio do milharal. Aquilo tudo que a gente fez atrás daquela paineira, aquelas coisas todas que nós vivemos naqueles riachos. Lá, eu preciso dizer uma coisa para vocês. A Poré é uma cidade muito bonita e privilegiada pela água. Você sabe que a Poré, lá tem uma ilha chamada Ilha do Pescador, né? E até essa Ilha do Pescador é o principal ponto turístico de lá. E lá em Aporé existe até uma festa. É a festa do peão também, igual tem em Barretos. Só que essa festa é uma das mais concorridas. E lá tem uma festa também chamada de Santo Agostinho, que é o santo padroeiro. Numa das minhas idas por lá, coincidiu de ser a festa de Santo Agostinho. E foi nessa festa de Santo Agostinho que eu e o Reinaldo vivemos maravilhas de momentos. Nessa Ilha do Pescador, nossa, a gente viveu cada coisa gostosa. É uma delícia, sabe? A Poré é uma delícia. Então tudo aquilo que eu tinha vivido por lá estava ficando apenas como uma lembrança minha. Aquele amor lindo já não havia mais. Para completar tudo, um dia uma das minhas primas me ligou e disse que ficou sabendo que eu tinha também parentes lá em Aporé. Além desse amigo do papai, né, que era o seu Sebastião, pai do Reinaldo. Mas uma das primas me ligou de lá, dizendo que soube que o Reinaldo, ele tinha engravidado uma moça por lá mesmo de Aporé. Só que ele não tinha coragem de me contar. Falei, nossa, quer dizer, isso confirmava tudo o que a mãe dele me falava a respeito dele. Aquilo para mim representou o fim do nosso amor.
eu já não queria mais saber do Reinaldo. Tempos depois, ele próprio me telefonou e disse: olha, não, isso não é verdade. Não engravidei ninguém. Não, quem falou isso? Falei para ele que foram umas primas que eu tinha por lá. Ele sabia que eu tinha não era assim, prima de primeiro grau, uma prima de segundo. Na verdade, os pais dessa prima que eram primos do meu pai, entendeu? Então não era coisa assim de primeiro grau. Aí ele falou: não, isso é mentira, isso não é verdade. Eu ainda gosto muito de você. Gosto não. Eu ainda te amo. Mas eu não queria saber de mais nada com ele. Sabe, a imagem dele havia sido destruída para mim. Reinaldo, eu soube depois, acabou se casando. Se casou com uma moça lá de Aporé. Aí sim, ele teve um filho, agora com a mulher. Eu acabei me casando também aqui em Osasco, me casei. Toquei a minha vida em frente. Veja bem, 9 anos depois, eu casada, ele casado, 9 anos depois disso tudo, eu acabei me encontrando sem querer com o Reinaldo. Ele veio aqui em Osasco. Ele estava visitando alguns amigos, ele fez amizade quando ele veio naquela tentativa de aproximar-se de mim. Ele estava visitando essas pessoas amigas. Ao me encontrar numa rua aqui de Osasco, ele quis conversar comigo. Até ele, por favor, ele até pediu mesmo assim, humildemente, para falar comigo. Eu preciso falar muito com você. Eu tenho algo para te dizer. Eu não queria, sabe, eu estava casada, 9 anos já. Eu não queria, eu tinha medo até de parar para conversar com ele. E você sabe como é que é, todo mundo pode ver, as pessoas comentam, aquela coisa toda. E aquele dia foi muito triste, mas eu acredito que foi melhor assim. Eu parei para conversar com ele e ele ia começar a me explicar. E quando ele ia começar a falar, o meu marido apareceu. E o meu marido me chamou assim, devia estar uns 10 metros de mim. Letícia? Eu disfarcei, disse tchau para ele e acompanhei o meu marido. E o que ele queria me dizer ficou sem ser dito. Nada mais foi comentado. Talvez ele tivesse muita coisa para me falar. Quem é que sabe? Eu só sei que eu fui embora acompanhando o meu marido e assim o tempo correu e passou. Se eram 9 anos do meu casamento, hoje já se passaram 25 anos. Eu já não estou mais casada com aquele meu marido. Estou separada. Por isso é que eu disse no começo da minha carta que eu sou uma mulher madura hoje. E depois de tanto tempo, muito tempo, 25 anos depois, eu voltei a Aporé. A fazenda que era do pai dele acabou ficando para ele, para o Reinaldo. Ele continua casado com aquela mesma mulher, tem 3 filhos. E eu fui lá, fui fazer uma visita. Aliás, eu fui até a Ilha do Pescador, uma delícia o lugar, Aporé é uma delícia. Fui na festa de Santo Agostinho, que é linda. E foi na fazenda. Ele estava no trator e eu me lembrei exatamente do nosso primeiro passeio juntos. Você sabe como é que a gente vai no trator? Quando ele está sem aquela carreta, você fica de pé ao lado do motorista. Então você fica de pé e encosta assim o seu bumbum e as costas no paralama do trator. Você vai de pé ali. É o único lugar que tem para você ir no trator, acompanhando uma pessoa.
E como eu estava fazendo assim uma caminhada, eu estava chupando um caqui, lá dá um caqui. Meu Deus do céu, eu nunca comi uma fruta tão saborosa na minha vida quanto os caquis de lá. Eu estava comendo um caqui e ele vinha com o trator, ele falou: sobe, eu te levo até a sede da fazenda. Aí eu subi assim no trator, me encostei no paralama do trator. 25 anos depois, nossa senhora, quanto tempo passado. O caqui tinha até acabado. Aí ele pegou assim um pano que ele tinha no trator, me deu para eu enxugar a mão. E quando eu fui devolver para ele o pano para enxugar a mão, ele segurou na minha mão. Ele me puxou e me deu um beijo. Me deu um beijo. Eu não sei se misturou o sabor do caqui que eu estava chupando com o beijo, mas eu senti um gosto tão gostoso naquele beijo, tão gostoso. Nós estávamos debaixo assim de uma árvore frondosa, com o trator ligado, aquele barulho do trator, a sombra daquela árvore, os pássaros, aquele beijo. 25 anos depois, e ele me disse: sabe aquele dia que eu tentei falar com você em Osasco? Que o teu marido te chamou? Eu falei: sei. Sim. Naquele dia eu ia te fazer uma proposta. Qual? Se você queria fugir comigo. Eu tinha até um lugar arranjado. Como assim? Fugir? Sim, fugir porque eu era casado. Sim, fugir porque você também casada. E eu tinha uma proposta para te fazer. É que em Jandaia, cidade também do Mato Grosso, eu havia comprado umas terrinhas. Aliás, eu já não tenho mais essas terras em Jandaia. E eu queria que você fugisse comigo para lá. Era essa a proposta que eu tinha para te fazer. Eu dei risada. Eu olhei para ele e falei: ainda tá de pé? Falou: não, vendi as terras lá em Jandaia. Mas eu preciso dizer que você foi e continua sendo o grande amor da minha vida. Que coisa! Ele tocou o trator, chegamos à sede da fazenda. Lógico, a mulher dele esperando, os filhos. Eu tratei de ir embora. À noite eu fui para a festa de Santo Agostinho. Fiquei mais uns dias em Aporé e regressei a Osasco. E é daqui que hoje eu te escrevo, dizendo: não deu certo. Havia amor, mas eu nunca entendi o que a mãe dele quis naquele telefonema. Ele disse-me depois que jamais foi o que a mãe disse a mim. Tomou cachaça, sim, mas como qualquer goiano faz, né? Como qualquer pessoa do estado faz, toma lá uma cachaçinha de vez em quando. Jamais usou droga. Jamais engravidou qualquer pessoa e aquela minha prima de terceiro grau, sei lá, me ligou contando que tinha engravidado uma moça, o que jamais aconteceu. Eu nunca entendi por que o universo que conspira a favor, dessa vez conspirou contra. Esse é o teor da minha carta. Li Paulo Coelho, eu li com detalhes, reli livros do Paulo Coelho, não li um apenas, não. Eu não li o Mago só uma vez, eu li algumas vezes, e alguns livros do Paulo Coelho. Não digo todos, mas eu li alguns. E em todos eu aprendi que
o universo conspira a favor. Mas neste caso específico, entre mim e o Reinaldo, conspirou contra. Por quê? Meus pais não queriam. Observa, meus pais não queriam quando ele era um rapaz honesto, trabalhador, e sempre foi. Depois, a mãe dele não queria, diante de tudo que ela falou, e uma mãe, no meu entendimento, jamais inventa alguma coisa a respeito do filho. Por que ela me ligou dizendo aquilo tudo? Depois a prima, contando sobre a moça que ele havia engravidado. Quando ele veio me fazer a proposta, essa proposta da fuga para esse lugar em Jandaia, o meu marido me chama, sabe, quando nós íamos conversar, e eu com medo, praticamente eu fugi da conversa com ele. Não era para ficarmos juntos. Deu para entender? Agora eu acho que Aporé é hoje para mim uma cidade proibida. Sinceramente, eu tenho vontade às vezes de ir, de passear. Faz tempo que eu não vou para lá. Porque eu tenho certeza que se eu for, pode rolar alguma coisa ainda entre mim e o Reinaldo. E não é correto. Não é correto. Afinal de contas, tantos anos depois, existem muitas pessoas envolvidas na nossa história hoje. Era isso o que eu tinha para contar para vocês. É muito mais um desabafo. Obrigada por ter prestado atenção na minha história até aqui. E valeu. Foi uma forma que eu encontrei de colocar para fora todas estas emoções.